E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as implicações do coronavírus para as pessoas que têm doenças crônicas. Eu converso agora com Ludmila Rajá, que é diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutora Ludmila, boa noite. Boa noite. Bom, nós estamos acompanhando aí todas as recomendações possíveis aí na área de saúde em relação à doença, coronavírus, isolamento e tudo mais. Agora, desde o início foi feito alerta em relação às pessoas que já têm doenças crônicas, entre elas as que têm problemas de coração, de diabetes, as pessoas que têm asma, que também há um questionamento em relação a isso. Eu queria saber como é que ficam essas pessoas agora. Muitas precisam de tratamento constante, precisam ir ao médico, fazer consultas, exames e ficam se expondo mais a esse risco. E tem alguns medicamentos que ficaram sob suspeita durante um tempo, então para de tomar, não para de tomar. Como é que o médico procede numa situação dessa com o coronavírus, que é uma novidade até para a área médica, não é? Claro que nós ainda podemos aprender mais em relação aos casos que nós agora temos um número muito grande nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, na França. Espero que o Brasil não chegue a ter um número tão considerável. Mas um dos aspectos que mais chama a atenção do acometimento do organismo pelo vírus é a afecção ou acometimento do sistema cardiovascular. Então, nós podemos dividir em 3 partes a relação entre o vírus e o coração. A primeira delas é o paciente que já tem uma doença crônica cardiovascular. Por exemplo, o paciente já tem hipertensão arterial, ou ele tem uma insuficiência cardíaca, ou um problema na válvula, ou uma arritmia, ou seja, ele já tem um problema cardíaco. É sabido que este paciente, se contrair a infecção pela Covid-19 ou pelo novo coronavírus, ele tem uma chance 3 vezes maior de morrer pela doença. Ou seja, ter uma doença crônica, seja ela respiratória, seja ela renal, ou seja ela cardiovascular, e nós estamos focando agora no sistema cardiovascular, aumenta a chance de morte e complicação por essa doença em 3 vezes. Agora, é complicação da doença que a pessoa já tinha ou complicação do coronavírus que ele vem com mais intensidade, porque ele acaba atacando o pulmão. Isso. Esse é o ponto mais prejudicial, né? Então, essa é a primeira conclusão. Quem tem já uma doença cardíaca, uma vez em contato com esse vírus, o vírus entra pelo pulmão, pelo epitélio respiratório, só que o coração precisa reagir frente a uma infecção séria. E aí, com o coração doente, por algum motivo, mesmo que estabilizado, o coração não consegue atender aquele momento de alta demanda, de necessidade de maior energia. E aí o paciente tem uma forma mais grave. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 é o vírus diretamente lesar o coração. Isso nós já temos números para isso. O coronavírus, o novo coronavírus ou Covid-19 pode afetar o coração em 20% dos casos. Ele afeta qualquer estrutura do sistema cardiovascular. Ele afeta a coronária e gera infarto. Ele afeta o músculo do coração, gerando uma inflamação chamada miocardite. E ele afeta o sistema elétrico do coração, gerando arritmia. E se ele afetar todos os vasos de uma maneira geral, ele leva a hipotensão, pressão baixa, e isso é o chamado choque, que leva a altíssimos índices de mortalidade. Ou seja, se por um lado o paciente que tem um coração fraco reage pior à doença, por outro lado o vírus também tem uma predisposição a afetar o sistema cardiovascular como um todo. E a terceira relação é a questão das medicações que você mesmo perguntou. Desde o início dessa pandemia, chama a nossa atenção que o paciente que tem pressão alta, por mais controlada que ela seja, ele tem uma chance maior de ter doença grave. E a gente entende muito bem como cardiologista que um paciente que tem um problema no músculo cardíaco, ele precisa desse músculo intacto e forte frente a uma infecção. É aceitável que esse paciente que tem um problema muscular no coração tenha realmente uma gravidade maior. Mas é no mínimo curioso, por que um hipertenso, mesmo medicado, mesmo com uma hipertensão leve,
também tem mais complicações. Agora, como é que faz com um monte de gente que não sabe que tem hipertensão? Porque é uma coisa, aquela doença meio silenciosa. Sem dúvida. E só quando a pessoa está muito mal é que ela começa a manifestar. E às vezes tem um sintoma e não percebe que é isso. A gente sempre fala que a hipertensão é uma doença silenciosa. Ela hoje afeta em torno de 35% de toda a população brasileira. Por isso que a gente recomenda tanto que a pessoa, ainda mais no momento de quarentena, de isolamento, e com os consultórios reduzidos, com os atendimentos eletivos, aqueles atendimentos não de urgência, reduzidos ou não recomendados, que ela se engaje no seu processo de cuidado. Então, medir a pressão em casa é muitas vezes muito mais sensível e fiel para avaliar a saúde da pessoa do que a pressão do consultório. Então, medir em casa é fundamental. E tudo que a gente quer hoje é que a pressão esteja menor que 13 e menor que 9. Então, a pressão ideal hoje é 12/8. E é isso que a gente espera, nesse momento de quarentena, que essas pessoas estejam medindo sua pressão em casa, que os diabéticos estejam medindo a sua glicemia e cuidando do seu diabetes, que a quarentena não seja um período no qual a pessoa fique só na frente do sofá da televisão, comendo de uma maneira inadequada. Precisa fazer exercício. Tem que fazer também, né? exercício em casa, tem que usar criatividade na dieta com o que tem. Então, esse é um momento realmente que a pessoa vai se reinventar. Vai criar, mas tem que cuidar da sua saúde. Agora, doutora Ludmila, a senhora trabalha também em UTI. Sim. Como é que é o procedimento quando chega um paciente que está numa situação já grave, que tem uma doença pré-existente, nessas condições que a senhora colocou, sem se ter certeza da medicação que vai dar certo? Então, é assim, nós todos, né, todos os profissionais de saúde, de uma maneira geral, isso eu posso falar que é do mundo todo, porque nós temos contato com intensivistas da China, da Itália, dos Estados Unidos, todos nós estamos vivendo esse momento difícil, né? Porque além de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, nós somos cidadãos e estamos vivendo um período de incerteza. Claro que o fato dessa doença ter chegado no Brasil 2 meses depois da China e já algum tempo depois da Itália, isso nos dá um pouco mais de informação. Então hoje nós sabemos, estamos aprendendo agora já aí, com mais de 1 mês da doença no Brasil, como cuidar desse paciente. A gente sabe que a gente não pode minimizar e nem subestimar a gravidade. Essa doença é uma doença que ela afeta a população de uma maneira geral. 80% da população terá a forma leve da doença, mas os 20% de pessoas acometidas que precisam do hospital, esse sim precisa de um cuidado muito dedicado e que exige uma capacitação muito grande. Por isso que a gente pede muito que as pessoas que têm sintomas leves, que não são grupos de risco, que elas consigam se cuidar em casa, claro, observando a evolução dos seus sintomas, para que o sistema de saúde consiga atender essas pessoas da melhor maneira. É o atendimento demorado, né? São vários dias que a pessoa pode ficar no Vários UTI. dias, porque o que acontece? O vírus, ele entra pelo sistema respiratório. E esses pacientes graves, eles vão ter invariavelmente um acometimento pulmonar. E aí ele vai ter pneumonia, que vai variar de pneumonia leve a moderada e a grave. E esse grupo que tem pneumonia moderada e grave, ele vai ter esse sintoma de piora da doença habitualmente entre o 8º e o 12º dia de surgimento dos sintomas. É quando a resposta inflamatória, de uma vez só, ela se intensifica no pulmão. Então, esses dias, que na verdade é a 2ª semana da doença, é quando acontece o pico do acometimento respiratório. E aí esse paciente chega na emergência precisando de oxigênio, de cada vez mais oxigênio. O que se inicia com catéter, de repente é uma máscara e de repente é o chamado respirador. E aí sim, começa um drama para o Brasil, porque é um drama de você ter leitos de UTI suficientes, respiradores suficientes, equipe capacitada adequada. E um fato que você já chamou a atenção e eu gostaria de reforçar, não é uma pneumonia simples, que resolve em 2, 3 dias de UTI, de maneira alguma. A média de tempo de UTI no mundo todo é de 14 dias. É muita coisa, né? E é muita coisa. E é um período no qual podem acontecer complicações, podem acontecer infecções, se eu não tenho uma UTI preparada, muito bem protocolada, dentro de todas as normatizações e regulamentação. É um doente grave, tanto é que os dados que nós temos hoje das experiências prévias dos países é que o paciente que vai para a UTI, a mortalidade dele varia entre 40% e 60%. E o paciente que precisa do respirador, ela é em torno de 80%.
Então, por isso que se fala tanto em achatar a curva, em jogar a doença mais para frente. Muita gente não entende, mas como? Vai ter a doença até outubro, até novembro? O que significa isso? É sair do pico, é manter as pessoas em casa, é evitar uma transmissão em massa. Mas isso não significaria as pessoas ficarem até outubro em casa? Não, de jeito nenhum. Mas ficar em casa quando nós estamos vivendo o período de pico e de exacerbação de transmissão. Nesse período, se eu diminuo a quantidade de pessoas infectadas, eu tenho tempo para melhorar, na medida do possível, o meu sistema de saúde. Claro que isso é uma iniciativa que não depende só dos profissionais da saúde, mas muito das autoridades governamentais, muito das instituições públicas e privadas. Lembrando que a maior parte dos leitos do Brasil de UTI é da iniciativa privada. E por isso nós, profissionais da saúde, temos um apelo universal que é seguido por muitas sociedades médicas, que é o momento de agora todos falarem uma única língua. Leitos de UTI. Tanto faz serem privados ou públicos, a população tem que ter acesso. Agora, em que momento que se fala que a pandemia foi controlada, que as pessoas que se pode liberar a atividade? Qual que é o momento do ponto de vista médico? Eu vou te contar uma coisa. Qual é o problema desse novo coronavírus? Ele tem duas características ruins, que tornam mais difícil da gente controlar. Uma delas é a capacidade dele de letalidade, ou seja, de quantas pessoas contaminadas, quantos vão morrer. Você tem percebido? Tem países como a Alemanha que a taxa de mortalidade é 0,8%. Estados Unidos, 1,5%. Brasil está hoje perto de 5%. Itália, 11%. Então a capacidade dele de matar é alta. E o segundo problema desse vírus é a capacidade dele de ser transmitido. Isso é o que a gente chama em epidemiologia de R0. O que significa isso? O R0 desse vírus é perto de 3. Então hoje, para cada uma pessoa infectada, ela tem a capacidade de passar a doença para 3 pessoas. Nós ficaremos tranquilos quando esse R0 cair de 1. Então essas são medidas, epidemiologicamente são marcas. Então no momento que a gente entender que as pessoas ficarem em casa, que a transmissão caiu e que cada pessoa, ao invés de passar para 3, passa para menos de 1, a pandemia está controlada. Não significa que nós iremos esperar isso acontecer antes de ir liberando alguns grupos. Mas neste momento, a melhor maneira da gente conter essa doença tão grave realmente é orientando a população para se preservar no que se refere ao isolamento e obedecendo às regras da quarentena imposta pelos governos. Exatamente, porque é para tentar controlar essa transmissão toda, que está no momento ainda de curva ascendente no Brasil, infelizmente. Mas é isso, eu agradeço muito a participação aqui da doutora Ludmila Rajá, que é diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade e eu gostaria de terminar com uma mensagem final para o paciente cardiopata, para que ele se cuide, continue tomando regularmente a sua medicação. Houve muita discussão em relação a isso e hoje todas as autoridades do mundo e a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia reforça isso. Se você é medicado para hipertensão, para insuficiência cardíaca, para infarto, continue se medicando e se cuide. Obrigada.